Boa noite a todos. O tema de hoje que eu trouxe dentro dos estudos que a gente costuma fazer uma observação que eu queria fazer antes de começar, porque alguns temas são mais sensíveis, né? Esse tema, por exemplo, eu achei muito interessante, porque ele mostra o quão distante a gente está do modelo ideal, né? Que é Jesus. E o tanto que a gente precisa trabalhar em nós mesmos, né? Essa questão da mudança interior. Porque a gente percebe nos ensinamentos espíritas, né? O que é necessário que a gente faça, mas a gente não faz, né? A gente continua cometendo os mesmos erros. Então, vamos começar com uma pergunta simples, né? A gente que é espírita, né? A gente tem uma explicação, né? Um pouco mais racional para o que é a morte. Alguém quer arriscar aí? Não, né? Bom, olha o trem chegando aí. Na literatura a gente encontra algumas explicações, né? Uma delas que a morte é o fim da organização carnal temporária que a gente tem, né? Esse biombo de carne que a gente usa aí enquanto a gente está na nossa romagem terrena, né? Nossa passagem. E outra que é interessante, que fala que o desencarne é um mecanismo divino que nos devolve a realidade, né? Tem algumas literaturas que falam que a verdadeira vida é a outra, não essa. Na verdade, a gente está preso aqui, né? Para expiar os nossos pecados. E aí eu trouxe o pensamento do Montaigne que eu achei interessante, né? Se você não souber como morrer, não se preocupe, né? A natureza vai te dizer o que fazer na hora. Talis vita finis vita. Tal é a vida, tal é a morte. Não é isso? Aí eu vou começar com uma palavra difícil aqui, chama escatologia, né? Que é o estudo do fim do mundo, do fim das coisas, do fim de tudo. Né? A escatologia, ela estuda os eventos da história do mundo, tipo o apocalipse, reencarnação, a morte, a destruição do mundo, tudo em relação com o fim, né, da existência do mundo, de tudo. A escatologia, ela estuda, né? Ela não foi bem criada, ela foi surgindo e foi aprimorada lá na época do Antigo Egito, da Mesopotâmia e outros locais. Então a abordagem que a gente vai fazer hoje é uma abordagem, lógico, né? Mais voltado para o lado religioso. Qual foi? Então a gente pega as religiões principais aí. E o que o cristianismo prega, não é isso? A questão do céu e inferno. A morte é vida como o quê? Uma passagem, né, para a vida eterna. Não é isso? A gente vê na igreja. No islamismo, né, é um retorno ao Criador, né, que é o Alá. E no dia do juízo, todo mundo vai ser ressuscitado para ser julgado. Né? No judaísmo, né, é a continuação do lado de lá, no plano divino. Né? O judaísmo é mais voltado para a terra mesmo, para a vida material. Mas isso em conceitos de ressurreição e mundo vindouro, né, que é o Lahaba lá, que acho que é Rabá que fala. E no hinduísmo, né, assim como no budismo, é muito parecido, é o ciclo do renascimento, que se chama de Sansara, né? O sentido da vida e da morte está em alcançar o moksha, né? Que é a libertação do ciclo, né? Ou seja, a reencarnação. A gente vai e volta tentando aprimorar, melhorar, né? Então, buscar o fim desse ciclo, onde eu não preciso mais reencarnar, no caso nosso aqui na Terra, né, nesse planeta de expiação, a gente evolui para mundos mais elevados. E aí no budismo, né, é a mesma coisa do ciclo, né, de renascimento,
Mas o objetivo aqui já é atingir o nirvana, né? Ou seja, é o fim do sofrimento e a ilusão do ego. É acabar com a questão do ego, não é isso? E a morte é uma transição para uma outra forma de existência, mais suave, mais tranquila, moldada pelo karma do indivíduo, né? O karma a gente sabe que é ação em sânscrito, né? Ou seja, aquilo que você faz. É o karma que a gente carrega, né? E no espiritismo, né, a gente já sabe, né, uma passagem para outra dimensão, para um outro plano, e a vida continua, né, através das nossas experiências e do nosso aprendizado, buscando a evolução espiritual. Aí numa outra visão, né, mais filosófica, que é interessante trazer aqui também, existe o niilismo, né? O niilismo é ver a vida como nada, terminou, acabou, não é isso? Não tem prosseguimento da vida, ou seja, a morte é o fim de tudo. No existencialismo, né, a morte é um elemento de compreender a nossa condição humana, ou seja, o Jean-Paul Sartre lá que criou isso aí, falou assim, que a morte é o fim definitivo, ou seja, é inevitável, não dá como escapar da morte. Então ele tem que viver a vida de uma forma mais autêntica, né, no pensamento dele. No hedonismo, né, a morte tem que ser, a vida tem que ser aproveitada, né, ao máximo, né, o princípio do hedonismo, né, do prazer extremo. No estoicismo, a morte é uma parte natural da vida e não é algo que a gente tem que ter medo, porque isso foge ao nosso controle, né? Uma coisa lógica, né? E no epicurismo, né, do Epícoro, a morte também não deve ser temida, porque quando ela ocorre a gente não está mais aqui, né? Morreu, por que vamos preocupar? Não é isso, eu não vou estar mais aqui. Então são alguns pensamentos filosóficos, né? Então eu trouxe aqui algumas questões do Livro dos Espíritos que tratam dessa parte aí do desencarne. Então na pergunta, na questão 5.5, né, eles falam, o que você chama de morte é a destruição desse invólucro grosseiro que vocês vivem, né? Grosseiro porque os espíritos mais avançados não possuem isso aqui, né? Eles veem isso como uma coisa bem grosseira. Então aí ele faz a comparação da borboleta, né, que sai do casulo e tal. E no livro Céu e Inferno, né, ele fala que os sofrimentos são consequências das nossas imperfeições. Ou seja, por que a gente sofre? Por causa das nossas imperfeições, que não são poucas, né? E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se depurando e vai se livrando disso, vai aprimorando, não é isso? E avança em direção ao quê? A felicidade eterna. Já na questão 166, né, ele fala que Deus permite as várias reencarnações para a depuração do espírito, né? E ele é bem claro nisso, né? Quantas vezes foram necessárias. E aí depende de quem? Da gente, né? E aí que complica, né? E na questão 114, né, ele fala que todos os espíritos estão destinados à perfeição. A adoração do progresso depende da sua vontade e do seu esforço. Ou seja, mais uma vez, depende da gente. Não depende de Deus, de ninguém. Depende do meu esforço em querer melhorar, né, em querer aprender e entender o meio que eu estou inserido. E aí eu trouxe essa imagem aí, eu que mandei gerar na inteligência artificial. Ficou mais ou menos, né? E aí mostra como é que seria um desenlace, né? Isso? Do espírito, né? Aí você tem... que eu tentei fazer o seguinte, na imagem eu pedi que colocasse uns irmãos, né? Porque a gente sabe que tem irmãos que auxiliam, né, no desenlace dos espíritos, né? Em oração, em prece, em passes magnéticos, que fazem o desligamento do espírito à matéria. Aqui meio que sai o cordão de prata na mão do Senhor ali. Mas é mais ou menos isso aí que eu quis, a ideia que eu quis passar. Ficou até bom. E
E aí eu trouxe uma visão do desencarne baseado nas obras do Ramatiz, né, na psicografia do Ramatiz, na obra do Hercílio Mais. E ele fala no livro Além da Sepultura, que o desenlace do espírito, né, o desencarne, ele ocorre de acordo com o padrão vibratório de cada alma. Ou seja, quanto mais elevada, mais tranquilo, mais harmonioso é o desligamento. Quanto mais presas baixas vibrações, né, aí você pode dar outros nomes se você quiser, como egoísmo, apego, é mais doloroso esse desenlace e bem mais demorado. E aí no outro livro dele, o Sublime Peregrino, ele fala justamente dessa questão que eu mostrei aqui, desses irmãos que aparecem, né, que nos ajudam nesse desenlace. São irmãos espirituais mais evoluídos que suavizam essa passagem, né? Que a gente sabe que tem a questão do vampirismo, né? Que aí eu não vou tratar disso aqui não, mas a gente sabe que existe, né? Porque não é só aquilo que está ali, sempre é mais, né? Mas a gente sabe que existem esses irmãos abnegados que ajudam, né, no desenlace das pessoas que falecem, às vezes, de acidente, de doenças, de outros tipos de trauma. Então, resumindo a ideia principal da questão do desenlace do Ramatiz, ele fala que existem alguns fatores determinantes: o estado mental e emocional, é como você aceita aquilo, né? A sua preparação espiritual para o desencarne e o desapego da matéria, né? Que a gente vai ver isso mais lá na frente. E a questão da harmonia espiritual, né? É o seu equilíbrio. E a questão da assistência, né? Eu já falei dos irmãos lá que estão para ajudar, né? Na questão do desenlace, que fazem passos magnéticos, né? Que ajudam a suavizar essa passagem. E nas condições do pós-desencarne, né? Foi o que eu falei. Os espíritos mais elevados, né? Eles vão para planos superiores. E alguns outros, né, enfrentam zonas densas e confusas, né? Que a gente conhece como umbral. E aí eu coloquei o exemplo do André Luiz, né, que todo mundo já leu, Nosso Lar, em que ele fica vagando uma época no umbral, e tem uma hora lá que ele vai lá visitar a esposa dele, e a esposa dele já tinha casado com outro moço, aí ele fica nervoso e acaba voltando para o umbral de novo. Ou seja, a vibração dele baixa, ou seja, a harmonia espiritual. Então é por isso que é importante esse equilíbrio interior que a gente tem na nossa busca, assim, por algo melhor para nós, para o nosso desenvolvimento psíquico, mental, espiritual. E a prática da espiritualidade é um pouco que a gente faz aqui, não é isso? A gente estuda, a gente lê, a gente faz o desenvolvimento mediúnico, ou seja, tem gente que vai para a igreja, tem gente que vai para culto, não é isso? Ou seja, Deus está em todos os locais, não é só aqui, não é? Ou seja, eu posso frequentar também uma igreja evangélica, né? Ou seja, é a tua fé, é no que você acredita, né? Não é bem a religião. Então a prática da espiritualidade, né? Ele fala que o desapego e o amor facilita o desencarne e a jornada espiritual. É a aceitação, não é isso? E aí não tem como falar de morte sem falar de vida, não é isso? Porque as duas coisas estão relacionadas. Então eu trouxe a questão do livro do Francisco de Assis, né, do João Nunes Maia, pelo Espírito de Miramês, que ele fala uma coisa bem interessante aqui, que a gente tem que abordar, que a vida, o sentido da vida é abordado, né, à luz de alguns ensinamentos cristãos. Então ele fala que a missão de cada ser humano é superar o quê? O ego e o materialismo, para atingir o estado de pureza interior, buscando a união com quem? Com Deus. E que o amor é a chave para a transformação interior, não é isso? Ou seja, a verdadeira realização humana. E que a vida só tem sentido completo quando ela é vivida em prol do quê? Dos outros, não é isso? Amar ao próximo, a gente mesmo.
ou seja, com compaixão e com generosidade. Então, o desprendimento dos bens materiais, ele é o quê? Ponto fundamental. Ou seja, a verdadeira felicidade está na conexão espiritual e não nas posses terrenas. Ou seja, cada pessoa tem uma missão específica e única, não é? Ou seja, e a vida ganha sentido quando a gente se alinha aos desígnios divinos. Então ele fala que a humildade, o perdão e o amor ao próximo são caminhos que nos levam à verdadeira compreensão da vida. Então a gente se sente perdido, aí a gente fala assim, não sei o que eu faço da vida. A vida não tem sentido. Então a gente tem que se alinhar aos desígnios divinos. O sentido completo da vida é quando a gente vive em prol do outro, não em prol da gente, porque a gente elimina o quê? O nosso ego. É o que o budismo fala lá atrás. Esquecer o seu ego. Se atingir o nirvana, você tem que eliminar o seu ego. E aí ele fala sobre o que seriam os princípios da humildade, não é isso? O que seriam os princípios da humildade? A humildade, ele começa quando eu reconheço o quê? A minha fragilidade e a minha limitação. É o autoconhecimento, não é isso? Ou seja, eu não me deixo enganar pelas aparências, nem pelo orgulho, não é isso? Aí vem a questão de novo, o desapego do ego. A humildade envolve o desapego do ego e do orgulho. É um obstáculo à nossa conexão espiritual. Ou seja, é o que o budismo fala. Em desapego eleva a alma. É a questão do serviço ao próximo. A humildade é praticada através do serviço incondicional, ou seja, não é uma humildade passiva, mas uma humildade ativa. Porque ele fala que a humildade e o serviço, eles caminham juntos, não é isso? Ou seja, o humilde, ele não busca o reconhecimento, mas ele se dispõe a trabalhar de coração aberto. A aceitação da vontade divina, né? Um dos maiores exemplos que Francisco de Assis nos deu foi justamente isso, a sua total submissão à vontade de Deus, aceitando com fé as adversidades, não é isso que ele falou? Tanto é o bem que eu espero, que toda dor para mim é uma bênção. E a questão do orgulho e do julgamento, ou seja, não julgar o nosso próximo. Não julgueis para não ser julgado, não é isso? Ou seja, ver o irmão sem superioridade, sem arrogância. Abandonar aquela mentalidade de comparação e superioridade, não é isso? Ou seja, é uma coisa difícil hoje em dia, né? Com Instagram, com rede social. Ou seja, é muito complicado isso, né? Como um padre falou lá, né, na missa que eu fui, esse mundo é formatado para desencaminhar a gente. Não é isso, para vender coisa. Então é complicado isso. Então a gente sabe o que a gente precisa fazer, né? É lutar contra nós mesmos e contra aquilo que acho que atrapalha a gente no nosso desenvolvimento, que não é fácil. E aí ele traça meio que um caminho para encontrar essa humildade. Foi o que eu achei mais interessante nessa questão toda aí, que ele fala que a humildade, né, está intimamente ligada ao que? O desapego das coisas materiais e do orgulho. Ou seja, ao me libertar das coisas que me alimentam o ego, eu encontro o que? A paz verdadeira. Ou seja, então, o caminho da humildade passa pela renúncia. E ninguém quer renunciar, não é isso? Ninguém quer abrir a mão daquilo que tem. Inclusive, né, se não me engano aí, se me corrija se eu estiver errado, o Miramês aqui, eu fiz trem errado aqui, se não me engano é aquele rapaz lá, quando Jesus falou para vender as coisas, para ele vender e seguir ele. Ele falou que ia vender o que ele tinha para depois seguir a Jesus. Jesus chamou, me segue. Ele falou, peraí que eu vou ali desfazer das minhas coisas. Ou seja, ele era apegado
às questões materiais. E ele fala que a humildade ela não se manifesta em gestos grandiosos, mas na simplicidade do amor ao próximo. Não é isso? Eu vou parar um caminhão ali, vou distribuir cesta básica e aparecer na televisão. É o que a mão direita não sabe o que faz a esquerda. E é que ele fala também que o verdadeiro humilde, ele não procura a perfeição externa, mas a purificação interna, né? Ou seja, a humildade exige nos libertar dessas imperfeições, né? Aqui está o egoísmo, o rancor, vaidade, mas a lista é grande, né? Aí cada um, né, sabe onde é que a coisa aperta, né? Então, eu não vejo a humildade como uma virtude para ser exibida, mas como uma qualidade a ser cultivada internamente. Ou seja, eu trabalho o meu interior, não o meu exterior. A presença de Deus em cada ação. A humildade envolve viver em constante oração e meditação, buscando a presença de Deus em cada ação cotidiana. Ou seja, em tudo que você fizer, você tem que refletir a vontade de Deus. Quando você acorda de manhã, cumprimenta sua família. Quando você vai na padaria, busca o pão. Quando você volta, quando você pega o ônibus, quando você está dirigindo. É igual o pai Joaquim fala, como é que as pessoas estão vendo Deus em você? Não é isso? Então, isso aqui eu achei bem interessante. Talvez seja um dos mais difíceis de fazer, não é isso? Em cada ação diária, a gente colocar a presença de Deus. Não é isso? Um sorriso, às vezes, já basta. E ele coloca também, ó, que o sofrimento é o caminho da purificação. Ou seja, o sofrimento é uma forma de se purificar e se aproximar do Cristo. E aí eu trouxe, complementando a ideia da humildade, essa questão do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que ele fala que para se conquistar, né, um lugar no reino de Deus, é preciso muita abnegação, humildade e caridade em toda a prática celeste e benevolência com todos. Porque ninguém vai te perguntar qual posição você ocupou, quantos carros você tinha, o prédio você construiu, quantas fazendas você tinha. Vai perguntar quantas lágrimas você enxugou. Ou seja, essa questão material não existe. É ilusória, não é isso? Como muitas outras coisas no mundo. Então Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que mais nos aproximam de Deus, e do orgulho o que mais nos afasta, né? Ou seja, a gente é abandonado a própria sorte. E ele fala que a questão das virtudes, né, que as pessoas se enfeitam de virtudes que não possuem, né, com uma roupa bonita sob um corpo cheio de chagas, de deformidades, de doenças, né? Que adianta botar uma roupa, é o sepulcro caiado, né, bonito por fora e por dentro está tudo estragado. Então a pureza do coração é inseparável o quê? Da simplicidade e da humildade, porque ela exclui a ideia do orgulho e do egoísmo. O orgulho e o egoísmo, ele é repetido várias e várias vezes no mesmo texto, porque é o que Jesus não cansou de combater, não é isso? Que são as chagas da humanidade. É o que atrasa, é o que trava a nossa elevação espiritual. Então a gente tem que observar muito isso na gente. O que nos atrasa na nossa evolução? É a raiz de tudo, está aí, gente. E em Coríntios fala, mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito vai desaparecer. Porque o que agora vemos é uma imagem imperfeita no espelho embaçado.
mas depois veremos face a face. Não é isso? O que a gente vê agora está meio embaçado, mas uma hora as coisas vão clarear para a gente. A gente vai ver a verdadeira vida qual é, e tal qual nós somos também, não é isso? E aí eu trouxe essa outra passagem aí, do Evangelho segundo o Espiritismo também, do Fenelon, que ele fala assim, para a gente não acreditar na esterilidade e no endurecimento do coração humano. A gente acha que as pessoas não mudam, que ninguém vai mudar, que fulano nasceu mal, vai morrer mal. Que as pessoas não mudam. Ou seja, a gente faz julgamentos, acha que o mundo vai mudar porque as pessoas são ruins na sua essência. Mas aí ele nos alerta o seguinte, que mesmo a contragosto, as pessoas vão ceder ao amor verdadeiro. Não é isso? É um imã que a gente não consegue resistir. Contanto que esse amor vivifique, né, e fecunde as sementes das virtudes. Nós temos que trabalhar essas virtudes. Não é isso? Que estão aonde? Em estado latente, estão adormecidas. Então, as pessoas ruins, que a gente pode falar que uma pessoa, fulano é ruim demais, ela existe o amor verdadeiro dentro dela, só que está em estado latente, adormecido. Não é isso? Porque a terra é lugar de quê? Provação e exílio, não é isso? Eu falei? A gente está aqui para a verdadeira vida do lado de lá, a gente está aqui espiando nossos pecados. Então a gente tem que praticar o quê? Caridade, humildade, abnegação, né? Isso são as virtudes, filhas do quê? Do amor, o nosso sacrifício e a renúncia, né? Que falou lá atrás, a questão da renúncia. Talvez seja o mais difícil, né? Renunciar às coisas que nós temos, a nossos sentimentos. E aí ele fala na palavra de João Evangelista, né? Quando ele ficou velhinho, que ele repetia as mesmas palavras, amem-se uns aos outros, que ele aprendeu de Jesus, não é isso? E aí eu trouxe um soneto do Shakespeare, que trata a questão da morte também, que ele fala: se a morte predomina na bravura do bronze, pedra, terra e imenso mar, pode sobreviver a formosura, tendo da flor a força a devastar? Como pode o aroma do verão deter o forte assédio desses dias, se portas de aço e duras rochas não podem vencer do tempo a tirania? Tempo tirano, né? Onde ocultar, né, meditação atroz? Onde ocultar o ouro que o tempo quer em sua arca? Que mão pode deter seu pé veloz? Ou que beleza o tempo não demarca? Nenhuma. A menos esse meu amor em negra tinta, a menos que este meu amor em negra tinta guarde o seu fulgor. Ou seja, as palavras que ele escreveu, né? Ou seja, a gente pode deduzir várias coisas desse poema aqui, né? O caixão não tem gaveta, a força do tempo, o tempo se atreve a tudo, não é isso? Tem um pensamento que fala que o tempo se atreve a colunas de mármore, que a gente, né? Carne e osso. A gente está muito longe ainda do modelo ideal, mas o caminho é esse. Não tem um outro caminho, né? A gente está aqui para passar por situações difíceis, mas que a gente tem que aprender com isso, né? Acho que o Evangelho prega isso. A questão do Francisco de Assis, ele nos mostra como a gente desenvolve a humildade, né? Isso é uma coisa que eu estava até querendo entender melhor. Isso me ajudou muito a clarear minhas ideias a respeito de como desenvolver a humildade, né? E a gente percebe tanto que é difícil, né? Que a gente faz uma autoanálise, a gente percebe o tanto que a gente tem errado e o tanto que a gente tem que melhorar ainda como pessoa, né? E a relação nossa é o tempo todo, é com a família, com os amigos, é aqui no centro, no trabalho, e a gente percebe
aquela questão que ele fala lá, que eu achei interessante, é a ação de Deus em cada momento do nosso cotidiano, não é isso? A presença de Deus, quer dizer, em cada ação do nosso cotidiano. Então é trazer um pouco de Deus para a nossa vida. Não é só a hora que eu estou na igreja, igual no vídeo aqui, né? A gente entra na igreja, mas Deus não entra na gente, não é isso? A gente tem que trazer Deus para fora, transparecer isso nas nossas atitudes do dia a dia. Talvez a gente não consiga isso, né? Mas ele fala, não é questão de ser santo, mas reconhecer o que? Os nossos próprios pecados, né? Então, assim, a caminhada não é fácil, né? A porta estreita parece que cada dia está mais estreita, né? Mas é o nosso caminho, né? Reconhecer os nossos erros, saber que a gente já está, como se diz, num caminho bom, percebendo a nossa vocação para o bem, né? Sabendo que a gente pode melhorar mais a cada dia, mas como eu falei anteriormente, depende da gente, né? É aí que o negócio complica, né? Porque assim, se você não quiser mudar, nada não vai adiantar, né? Se eu sentar nessa cadeira aqui e falar que eu não vou sair, para me levantar, daqui a pouco eu volto sem de novo. Então parte da gente, do querer melhorar, do querer mudar, de querer ser salvo, né? Que isso tudo fala de salvação, de redenção, de obter a misericórdia divina, não é isso que Jesus falou? Ninguém vem ao Pai senão por mim, não é isso? Ele é o nosso, como é que fala? O nosso Redentor, não é isso? Tem o Cristo lá no Rio de Janeiro, Cristo Redentor. É o significado da palavra redenção, né? Está em Romanos, se não me engano, não é isso que ele fala, que Deus é perfeito, não pode conviver com o imperfeito. Então a gente tem que passar, né, como se diz, submeter à vontade de Deus e seguir o ensinamento de Jesus, para que a gente possa ser salvo lá na frente.